Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma palestra do Grupo Espírita Servos de Jesus, hoje estudando o livro Pensamento e Vida, e o título que nós vamos Instrução e Educação. E quem fará o estudo para nós é a nossa companheira Nelma Lúcia. Boa noite, Nelma, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Lázaro. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Para dar início à reunião da noite, eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, a de número 144, Fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Jesus está em Lucas 22, 12. Aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza, que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Ergue-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo, cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem, simplesmente terrestre, mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Com as vibrações dessa leitura, convido a todos a elevar o pensamento neste momento. Podemos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos para estudar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, contando sempre com o auxílio da equipe espiritual, que possa incluir a oradora da noite, que possa adentrar todos os lares que estarão conectados conosco, amparando, dando luz, paz e muito amor. Que o Mestre esteja sempre conosco, que assim seja. Graças a Deus. Nelma, te passo a palavra. Bom estudo, tá? Tá, obrigada, viu, Lázaro? Então, boa noite a todos. O estudo ele é participativo. Se vocês tiverem alguma questão para acrescentar, comentar, perguntar lá no chat. Aí, se eu não souber, eu vou pesquisar para passar para o Lázaro para vocês, né? A proposta, então, são os capítulos 4 e 5 do livro Pensamento e Vida, Instrução e Educação, respectivamente. Nós temos, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma chamada para nós espíritas, né? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. É do Espírito da Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. E nós temos no texto da educação a passagem brilhe a vossa luz.
E se a gente for verificar, está muito dentro dos textos Instrução e Educação do Pensamento e Vida. Amai-vos e instruí-vos. Consequentemente, brilhe a vossa luz. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes. Né? O primeiro mandamento, amai-vos, é aquele que a gente consegue já fazer pelo próprio impulso do bem que nós já trazemos enquanto centelha divina. É aquela possibilidade de estar servindo aos semelhantes, refletindo as nossas próprias virtudes em atos. Olha que interessante. Mas o amor precisa acrescer-se de algo mais, né, gente? Através do amor, nós valorizamos-nos para a vida, nos tornamos úteis. Pensa bem, esse amor aqui, que é serviço aos semelhantes, é a caridade. Mas pela sabedoria, que começa, olha que interessante, começa na aquisição do conhecimento. A criatura recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, comunicando os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então, pela sabedoria, pela instrução, espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Através desse início, desse começo na aquisição de conhecimento, nós chegaremos à sabedoria. E pela vida, seremos valorizados. Porque nós, enquanto precursores, deixaremos para as novas gerações possibilidades melhores, porque nós estamos recebendo das gerações anteriores tudo quanto foi nos deixado em cultura, em arte, em pensamentos elevados na forma de escrita. Pensa bem, se a gente trouxer Chico aqui nesse momento, tá? Enquanto amor e sabedoria. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Não tem como a gente ser bom sem trabalhar com a inteligência. Apresenta assim o capítulo 4 do Pensamento e Vida. A bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Ou seja, a bondade está te dando um copo d'água e vai ficar por isso mesmo. Você vai continuar na mesma situação, não vai para lugar nenhum, não é verdade? É aquela bondade, vou te dar o prato de sopa. Aí, mas não sai debaixo aí do viaduto, não, tá? Você fica aí para eu continuar sendo bom. Porque se você sair daí debaixo do viaduto, como é que eu vou dar sopa para alguém? Tanto que a gente encontra agora, aliada à palavra assistência social, a gente encontra assistência e promoção, né, social. Ou seja, nós vamos assisti-los, mas nós vamos ajudá-los a progredir, a sair debaixo do viaduto. Mas inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso
que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. A inteligência é aquela que vai pregar o evangelho para as criaturas, né, que estão debaixo do viaduto, prega a palavra, prega o ensinamento, e elas continuam do mesmo jeito, carentes da sopa. Oh, gente, olha que interessante esse processo, não é verdade? A gente tem que saber unir a inteligência e a bondade. É imperativo que elas marchem juntas, traz Emmanuel aqui para nós no livro Pensamento e Vida, capítulo 4. Todos temos necessidade de instrução e amor. Todos temos necessidade de instrução e amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Estudar e servir. Estudar para servir melhor. Estudar para elevar-se em conhecimentos elevados, para servir melhor. Então, toda cultura intelectual é formada em cadeia gradativa de expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. É aquilo que a gente estava trazendo, não é? Que Chico deixou aí uma herança mental. Mas nós temos a arte na palavra ou na música, no buril ou no pincel, que evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. Nós estamos trazendo aqui a arte que exprime no trabalho do cultivo do que é belo. Não é? Traz André Luiz assim, a arte é o belo criando o bom. Porque em nome de arte, ou da arte, a gente encontra muitas questões equivocadas aí no nosso mundo de hoje, não é verdade? Então, aí nós temos uma herança mental. Então, a escola é um centro de indução à escolha. Não, é a escola mesmo. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro é um vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade. Quando a gente pega um livro e ele começa a nos inspirar, ele começa a nos motivar, eles levam a gente a raciocínios muito elevados, né? Desde os primeiros livros na infância, né, com tantas gravuras, auxiliando nos espíritos ao raciocínio, ao pensamento articulado, à concatenação das ideias, ao movimento da imaginação. Lembrando que todos nós, espíritos reencarnados, já temos muitas coisas guardadas na nossa memória espiritual. Por isso, a arte foi colocada aqui, que eu achei muito interessante, tem que ser aquela que promova o belo, que promova a expansão do que é bom, aquela que faz evoluir, gerando pensamentos e imagens, gerando uma energia que promova o melhor. Aqui continua Emmanuel. O livro, vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em que todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Então, não dissociou a arte de nada. A arte, gente, permeia tudo. Viver é uma arte. A arte de viver, pensa bem, envolve sabedoria, envolve amor. Então, vai permear religião, ciência, opinião, técnica, pensamento e trabalho. Então, por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo
incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Agora a gente pega a obra espírita. A obra espírita, gente, é incrível quando a gente começa a fazer a leitura dessa obra. Houve um caso de uma jovem que estava indo para uma reunião mediúnica lendo um livro. E o livro para ela trazendo, né, para nós, começou a ficar diferente. Estava quase que vivo o livro, né? É assim que acontece, imagine, gente. Serviços de telealimentação, ideias de espíritos superiores. E ela foi para a reunião mediúnica. Chegando lá, manifestou um espírito dizendo que ele não queria estar lá, ele não foi para lá porque ele queria, é que ele foi acompanhando a moça que estava lendo o livro. Aí ele acabou sendo atendido. Olha que é isso, gente, pensa bem. Só para terminar aqui mais um ponto. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que ele comungava em intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele portador. Então, retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos, que lhe dilataram a obra, e temos o Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Letra viva. Já ouviram dizer, né? Da letra morta. Mas a gente está dizendo aqui letras vivas, que trazem uma reflexão, uma telementação superior, que nós identificamos, porque nós somos espíritos. E nós temos uma centelha divina que vibra na mesma faixa. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Por isso que na introdução do Livro dos Espíritos coloca que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, a gente precisa ter uma rotina de leituras edificantes. O próprio complemento diz, leitura edificante, que edifica-nos, com raciocínios novos, que mexe com a nossa melhor parte. Por isso, precisamos escolher para retratar em nós as ideias e os exemplos dos paladinos. Deixa eu ver aqui, tem comentários aqui no chat? Não. Ok. Então, vamos continuar aqui. Mas, entre aquele amor, com certeza, Heloísa, é um processo vitalício de aprendizado. Aliás, gente, nós temos por impulso, por reflexo, as nossas más tendências. Todas elas construídas e embasadas em velhos conceitos. Por isso, o preconceito. Trabalhamos ainda em cima de ideias e conceitos antiquados. Toda ideia que o homem não muda em suas vidas sucessivas torna-se preconceito. Isso aí é do movimento logosófico, Gonzalez Picotier. Eu vi no calendário, lá na minha mesa onde eu trabalhava. Pensa bem, toda ideia que o homem não muda em suas vidas sucessivas torna-se preconceito. Qual que é a ideia nova? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está a ideia nova. Nós estamos estudando doutrina espírita, eminentemente estudo, relembrando, vamos lembrar, né, do Consolador Prometido, relembrando tudo aquilo que Jesus já havia dito e acrescentando muito mais. Estudo, ideias,
para a gente patrocinar a libertação de nós mesmos, para que a gente possa aprender a servir melhor, a amar o próximo melhor. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, o amor já é algo que a gente já trabalhou em questões assistenciais, desde a Idade da Pedra, que se matou a primeira vez para defender um familiar, já teve até festa no céu, né? Vamos colocar assim, até a gente chegar no momento de agora. Mas ainda vamos errar. Por isso, precisamos nos instruir cada vez mais. Mas brilhe a vossa luz. Traz o processo educacional. Não basta a instrução para se conseguir a educação. Quando Jesus traz brilhe a vossa luz, ele mesmo, né, que foi a luz divina aqui no planeta, e já se admitia antigamente, né, que não é uma questão só de essência mística, mas Jesus, ele traz todo o processo de iluminação espiritual pela educação, né? Nós encontramos, então, na intimidade dessa luz, os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Telementação. Pensamento, energia eletromagnética. Nós estamos irradiando-nos constantemente. Os nossos chakras emitem luz. Então, aí o primeiro de todos, aliás, o primeiro não, o maior e o final de todos é o coronário. Então, quando a gente pega aquelas obras e pinturas, né, sacras, a chamada auréola, é a brilha a vossa luz dos santos. Alguém viu aí aquela luz no chakra coronário e colocaram lá a auréola. Então, gente, nós precisamos estar trabalhando essa educação interior de modo que essa luz brilhe. É processo educacional. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os continuamente. Então, nós emitimos e assimilamos. Por isso, quando a gente falou da instrução, que agora a gente já está no outro capítulo chamado educação, hein? Quando a gente está no momento de instrução, qual a qualidade da leitura? Qual a qualidade da ideia? Qual a qualidade da emoção provocada pelo que a gente lê, vê, escuta? De acordo com a qualidade daquilo que a gente lê, vê, escuta e sente, é a nossa manifestação. Todos nós manifestamos de acordo com aquilo que a gente sente, vê, lê e escuta. Então, a qualidade de tudo que a gente busca como alimentação espiritual, alimentação intelectual, alimentação emocional, vai dizer de nós. Mas vamos repetir agora uma questão interessante. Se nós somos espíritos encarnados, já manifestamos muitas aquisições. Então, agora é estudar para aprender conceitos novos. Instruí-vos para aprender a servir melhor. Mas o servir melhor pede educação. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com a velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Pensa na luz de uma estrela até chegar na gente, né? Vamos pensar até mesmo na luz do sol até chegar na gente. Ela já está sendo um pouco mais diluída, mas chega. A gente não está direto recebendo a luz dele, senão a gente está torrado, né? Apesar do calor que a gente já está sentindo.
mas o nosso pensamento irradia. Os bons pensamentos irradiam. A prece irradia. Então, de acordo com a elevação do espírito, mais e mais potente é essa irradiação. A mente é o espelho da vida em toda parte. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no carvalho, no cascalho da furna, ou no precipício. Para que a irradiação celeste se lance de si mesmo ao próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa de esmeril do trabalho. Olha só, a necessidade imprescindível da educação para todos os seres é para que o nosso brilho se desentrace das trevas, somente à custa do esmeril do trabalho. O esmeril do trabalho se chama reencarnação. Ah, mas eu pensei que o trabalho era trabalho profissional. Ó, gente, trabalho é toda educação útil. Por que o trabalho se impõe ao homem? Leia o trabalho lá do Livro dos Espíritos, para o homem sair da infância da intelectualidade. Só que agora nós estamos pegando trabalho sutil. Tem trabalho material, tem trabalho espiritual, tem trabalho moral. Ah, agora nós estamos começando a entender esse, então, que vai fazer a minha luz brilhar. Porque o meu trabalho moral vai me tornar um bom espírito, que o meu trabalho material será melhor qualificado por mim mesmo. A qualificação do meu trabalho material é qualificado por mim. Claro que tem um salário. Tem gente que faz assim, eu trabalho de qualquer jeito, eu atendo de qualquer jeito, porque eu ganho pouco. Aí a gente vai pensando no moral do espírito. Olha, ele está colocando virtude a preço, responsabilidade a preço, simpatia a preço, gentileza a preço. Né? Porque ele tem que ganhar alguma coisa para trabalhar bem, ser gentil, ser atencioso, ser responsável. A necessidade imprescindível da educação para que o trabalho material seja qualificado como competência. Então, nós temos novamente a fala imperativa e a advertência do Cristo: brilhe a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. Então, a educação, ela promove burilamento, ou seja, aparar arestas, tornar maleável, flexível, que o encaixe na sociedade faça com que toda a engrenagem funcione. Não terão tantas desigualdades sociais, não teremos tantos engastes na saúde, nós teremos trabalho e educação para todos. Aliás, gente, se a gente for pensar, a educação é a base de tudo, não é verdade? Brilhe a vossa luz. A legítima educação faz com que menos atos infracionais sejam cometidos. A legítima educação faz com que o próprio espírito, a própria criatura, busque o seu autocuidado com relação à saúde, corpo e espírito. Então, educando verdadeiramente, não teremos tantos problemas com enfermidades. Acidentes uns aos outros acontecem, né? O que a gente encontra lá no João 23, no nosso pronto-socorro? Tiro, facada, overdose, dirigir alcoolizado, brigas, tudo fruto de falta de educação. Se todos buscássemos educarmos-nos, eu me educando,
é amor ao próximo. Por isso a reencarnação. Por isso estamos nesses processos buscando disciplina, disciplina e disciplina. Uhum. Então a gente precisa, como a Heloísa está colocando, a gente precisa aprender a se amar. Não é amo o teu próximo como a ti mesmo? Se eu me amo, eu procuro ver qual é a minha má tendência, as minhas fragilidades, os meus vícios. É autoconhecimento. Aí eu procuro empreender esforços em domar as minhas más tendências e, consequentemente, eu terei uma transformação moral. Não é assim que a gente estuda na doutrina espírita? Eu preciso me conhecer e começar gradativamente a empreender esforços em me amar, em me educar. Como a gente tenta educar filhos, por que a gente não pode educar a gente? A gente tem que gostar da gente, se perdoar, se permitir viver corrigindo-se. Aí precisa de instrução. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Então, por isso vem a instrução, conhecimento intelectual. A questão 780 do Livro dos Espíritos. Primeiro vem o conhecimento intelectual. A transformação moral não vem imediatamente após esse conhecimento. Ah, quem me dera se fosse assim, né, gente? Aqui já tinha só anjo. Não, primeiro vem o conhecimento intelectual, para depois a gente começar a entender, a compreender, a partir da nossa aflição, da nossa dor, que já estamos cansados dela, a dizer, por que está repetindo esse processo? Por que de novo isso? O que está acontecendo? Quando a gente querer saber a respeito de nós, aí a gente vai começar a empreender maiores esforços educativos. Porque enquanto a gente está estudando conhecimento espírita ou qualquer outra questão para o outro, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Plantas novas, a gente amarra uma haste para ganhar força naquele galinho, até que um dia ela fortalece-se por si mesma. Somos nós essa planta nova. Mas a arte da educação exige muito tato, muita experiência e profunda observação. A educação, com o cultivo da inteligência, com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida só pela instrução. É necessário que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade. Ah, agora chegou o ponto. Se eu quero aprender, se eu quero me educar, eu preciso aderir com a minha vontade consciente ao processo. Esses meninos não querem aprender nada, né? Assim que os professores falam, esses meninos não querem aprender nada. Ué, não tem adesão da vontade ali. Não tem adesão da vontade. Não compreenderam o processo. Para nós adultos, agora meio autodidatas, a gente está começando a perceber que não é só pegar o livro e ler. Se fosse só pegar o livro e ler, instruir, a instrução espírita a gente encontra. A gente vai à casa espírita, se instrui. E nossa, é um conhecimento fabuloso. Telementação, movimentação de energia. Nossa, mas que raciocínio sensacional. Pronto. Se eu não aderir à minha vontade de aplicar o conhecimento em prática, eu não me educo. Então, não são as quantidades de livros que eu li, é o que eu consegui retirar
de raciocínios possíveis e aplicáveis na minha vida para me educar. Porque desigualmente evoluídos que nós somos, não tem como a gente querer uma evolução homogênea. Estamos encarnados num planeta saindo de prova e expiação para mundo regenerador e que estamos aqui desigualmente evoluídos para um ajudar o outro. Né? Lei de sociedade. Mas para eu chegar a auxiliar com proveito, voltamos lá no início nas duas asas, amor e sabedoria. Mas para eu auxiliar com proveito, eu preciso me instruir para ser sábio, para amar e auxiliar melhor. Bom, então somente com a adesão consciente da vontade, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, podemos libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma capaz de refletir a vida gloriosa. A mente é o espelho da vida, não é assim? Que tem por face o coração. Então, o espelho, gente, quem já foi... Antigamente tinha circo com a sala dos espelhos. Tinha espelho côncavo, espelho que deixava a gente torto, né? Bate a luz naquele espelho e, de acordo com a face dele, ela reflete. Então, aqui, ó, a mente é o espelho da vida em toda parte, que tem por face o coração. De acordo com o coração, é o reflexo do pensamento que a gente pega. Por isso, muitas das vezes, como foi na história da humanidade, nós absorvíamos a inspiração divina, mas ela batia no coração egoísta. Por que o mandamento maior não deu muito certo? Porque foi um conceito muito amplo e nossa mentalidade não estava ainda preparada. Quando foi colocado amai o vosso próximo como a ti mesmo, veio amar o vosso próximo como a ti mesmo, mas tendo por face o coração egoísta, eu só vou amar o próximo se for do meu jeito. Eu só vou gostar se for do jeito que eu quero. Eu só vou amar se for do jeito que eu gosto. Se pisar na bola, acabou a relação. Não gosto de você, não. Só gosto se você fizer as coisas que eu gosto. Aí, o que adianta amar o próximo a si mesmo se tem por face um coração egoísta? Então, somente a educação com a adesão consciente da vontade pode libertar e polir o coração. Consequentemente, transformar o cérebro em preciosa usina de energia superior. O coração liberto, polido, puro, transforma o cérebro. Achei sensacional essa parte, né? Que a gente pensa assim, como é que o coração pode pensar? Como? No livro Há 2000 anos, eu acredito que é esse, eu sempre misturo um pouco os títulos, mas no livro Há 2000 anos, vou citar esse mesmo, Publio Lentulus foi visitar Jesus. E quando ele viu a imagem de Jesus, só de ver, imagine a irradiação, né, do brilho e a voz da luz do Cristo, o coração dele foi tomado por pensamentos diferenciados. Está escrito assim. E subia do coração de Publio Lentulus para o cérebro outros pensamentos. Gente, subir pensamento do coração. Sentiu a irradiação. Olha, ele nem estava com adesão consciente e nem tinha ainda começado o seu processo educacional, né? Porque ele era Publio Lentulus ainda, não era Emmanuel. É a vida, né? Pensamos nós. Como é que a gente começa a aderir às propostas do bem? Porque a gente estudou que fora da caridade não há salvação, ou porque nós somos tomados por um sentimento, algo que fez com que a gente executasse o trabalho. Aí depois que a gente foi movimentado na emoção e a gente executou, fora da caridade não há salvação,
casou com aquele sentimento e deu uma liga. Olha, não é que a coisa é lógica. Dom Pedro I, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está escrito lá também. Não tinha cérebro para a inspiração divina. Mas os bons espíritos envolviam o coração do imperador. E pelas mãos de Dom Pedro I saíam decretos que beneficiavam a população. Gente, pensa bem, hein? Nós também não temos ainda cérebro suficiente para a inspiração divina. Nós somos tocados no coração. E aí sobe do coração para o nosso cérebro uma energia que casa com esse pensamento elevado. Por isso precisamos estudar. E quando a gente estuda, mexe o cérebro ou mexe o coração? Vamos refletir. Quem deu Paulo e Estevão? Estava mexendo era o cérebro ou o coração? Ai, ai, ai. Como mexe, né? Com o nosso coração. E quando aqui vibra, como que o raciocínio clareia? Então, o processo educacional, com a adesão consciente da vontade, pode libertar e polir o coração. E, consequentemente, transformar o cérebro em preciosa usina de energia exterior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Educação. A arte de formar os caracteres aqui incute hábitos. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem. Disse-lhe então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hábitos de ordem, equilíbrio. Não se pode servir a Deus e a Mamon simultaneamente. Então, é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, sempre que possível, coloque César a favor do Cristo. Essa fala é de Emmanuel. Eu acho que o capítulo chama Dinheiro. Lá na Religião dos Espíritos, é importante colocar César a favor do Cristo. Hábitos de ordem. Não fazer comércio com as questões espirituais. Quando essa arte, a arte da educação, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de previdência para consigo mesmo. Seja, porém, posso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Hábitos de previdência consigo mesmo, vigilância. Sim, sim, não, não. Pensa bem, gente, equilíbrio. Porque a gente estuda pelo intelecto, pela instrução espírita. E a gente vê muita coisa que não vale a pena. E o intelecto fala, não pode, não convém, dessa vez não precisa disso, não convém mais na sua vida isso. Mas se o desejo envolve o coração, cria o sofisma, a justificativa. Aqui fala não, mas aqui fala sim. Olha o conflito. Não, sim, não, sim. O dever na linha do coração é difícil de cumprir-se, por achar sim antagonismo com os desejos e interesses do coração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. O dever. Então, o guardião da consciência, a lei de Deus na consciência, ele fica fragilizado porque nós criamos o sofisma, a justificativa para fazer o que a gente deseja. Mas o sofisma, lá no dicionário, né, que a gente tem que estudar sempre buscando entender bem as palavras, ele é um argumento que simula a verdade, concatena muito bem com as regras da lógica, mas tem um fundo incorreto, incoerente, deliberadamente enganoso. Enganamos a nós mesmos. Por isso a reencarnação, né, gente? Esquecimento do passado, estudar, se educar de novo, para aprender, raciocinar diferente, para diminuir tanto sofisma, tanta justificativa, tanto nó em pingo d'água, né? Que quando quer, dá nó em pingo d'água e pá. Não tem problema, não. Vem a lei de causa e efeito, vem as reencarnações, vem o esquecimento passado, para estudar de novo, para aprender a raciocinar melhor. Mas a gente precisa esperar tanto tempo assim, né, gente? Hábitos de previdência para consigo mesmo.
Quando a arte da educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de respeito ao próximo. Isso mesmo, Francis. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Tudo é processo. O homem terá no mundo hábitos de respeito ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, traz uma referência de exercício de amor ao próximo. Mas eu exercito com a família para amar ao próximo. Mas eu preciso exercitar comigo para amar ao próximo. Eu estou usando máscara. Disciplina, disciplina, disciplina. Meu autocuidado para garantir o direito do outro de respirar, de viver, de não se infectar. Para muitos é difícil a disciplina, 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 de lavar a mão, usar máscara, álcool gel. É baboseira. Para outros é um esforço gigante, mas ele pratica disciplina, disciplina, porque ele está aprendendo a se cuidar para promover o bem-estar do próximo. O homem terá no mundo hábitos de respeito a tudo que é respeitável. Olha o que o processo educacional faz. O homem terá no mundo hábitos de respeito a tudo que é respeitável. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Alimentação, pensamento, energia eletromagnética. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo, uma carta a Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo trazendo uma referência de prática para ele. Não porque ele é orgulhoso, bonzão, não. Porque em outra carta ele coloca: sede meus imitadores como eu também sou do Cristo. Então a gente precisa ver a interdependência, aquilo que a gente escolhe como referência para a vida. Referência, gente, a gente vê referência nos ídolos, a gente vê referência nos modelos, nos cantores. Né? Agora, se essa pessoa pisar na bola, acabou a referência. Nossa, fez aquilo mesmo, que absurdo. Que a gente projeta o ideal de perfeição no outro. Teve um cantorzinho aí, sumiu da mídia, tadinho. Bateu na mulher grávida, sumiu. Ninguém nem quer saber. Antipatizou. Mas era um ídolo romântico de todo mundo. Mas pisou na bola, porque ele não pode nem ser imperfeito. Porque projetava-se nele uma perfeição, pisou na bola. E o mais perfeito que teve aqui, a gente crucificou. Ai, Jesus amado. Por isso, o processo é conosco. Precisamos nos educar. Referência? Cristo. Seus seguidores. Mas sempre lembrando que todos estamos em processo de aprendizado. O homem, então, terá no mundo, pelo processo educacional, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Oh, gente, essa palavra aqui é importantíssima a gente repetir. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Não é a primeira reencarnação. Os maus dias inevitáveis vêm pelo processo da lei de causa e efeito. Mas se a gente procura se educar, passaremos por eles menos penosamente. Se a gente procurar se educar pelo processo da disciplina, mas a disciplina pela adesão consciente da minha vontade, não porque estão me tocando terror, que a gente procurava ser bonzinho e santo para não ir para o inferno, no caldeirão, lá, sendo espetado pelo tridente. Né? A gente tinha disciplina, porque o pecado e a culpa, a gente era santinho. Agora, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, tem alguém aí sendo santinho com medo de ir para um umbral? A doutrina espírita não está nos iludindo, não. Ela é lógica. Pelo umbral todos passaríamos, né?
Aliás, o umbral já é aqui e agora, o purgatório já é aqui e agora, né? E de acordo com o nosso processo educacional, nós vamos passar pelas faixas vibratórias do planeta, e dependendo do nosso processo educacional, vamos passar por elas menos penosamente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, traz Jesus. Temos possibilidade de dar conta da gente. Pelo processo do autoconhecimento, precisamos aprender a gostar da gente do jeito que a gente se percebe, aceitar-se e empreender esforço. Por quê? A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Aqui fala cura, não é educação pelo verniz social. Dá licença, por favor, obrigado, boa tarde, boa noite. Isso aí, gente, graças a Deus, tem as palavrinhas mágicas para a gente ter uma sustentação. Mas o processo educacional vai além disso. Promove cura. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os curo. A cura vem pela conversão. Conversão. Estar convencido é diferente de estar convertido. A gente está convencido de muita coisa pelo conhecimento espírita, né? Mas convertido, transformado, educado é processo. Porque vem cura. Nossa, gente, vem cura. Mas poderá ser longa a cura, porque são inúmeras as causas. Mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Isso aqui é o Livro dos Espíritos, da questão 917. É uma questão que a gente leu algumas passagens evangélicas, né, mas podem ampliar todas possíveis, porque nós estamos aprendendo a lei fracionada em virtude. Nós estamos aprendendo o amor fracionado em virtudes, mas ele é um todo homogêneo. Por isso, quando a gente começa a estudar, a gente vê a lógica do conhecimento espírita que faz assim, é um todo. Estamos fracionando um conhecimento de maneira didática para a nossa condição evolutiva. Educação. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão das matérias, de ter um carrinho, uma casa, uma TV. Não, a gente vai aprender a trabalhar com os recursos materiais em favor da evolução espiritual. Ó, pensa se a gente está aqui é para evoluir, né? Fica preso no carro, preso na casa, preso no celular. Não, nós estamos aqui para evoluir, utilizando as questões materiais. Depois, continua aqui, depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, as nossas instituições, elas mudarão à medida que nós mudarmos. O que nos entretém e excita, vamos analisar se nos está nos entretendo e excitando pelas nossas más tendências. Se a gente não está sendo estimulada a ficar do mesmo jeito, ou, através de determinados processos, repetir aquilo que a gente não gostaria de estar repetindo mais. Porque o conhecimento é este, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Educa a inteligência, e atingirás a sabedoria. Educa as mãos, e acentuarás a competência. Educa a palavra, e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Meus amigos, a Terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo,
é obra de educação. Passamos da educação com o Cristo oculto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre. Emmanuel no livro Taça de Luz, no capítulo 26. Mas eu tenho uma questão aqui muito interessante. Está no livro Entender Conversão, um livro de entrevistas. Perguntaram para o Chico Xavier assim: você acha que depois de morrer vai reencarnar? Ah, que pergunta singela, né? E ele responde também da mesma forma singela como ele, né? Sim, vejo isso como uma necessidade essencial, porque quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida, mais compreendo a amplitude da minha ignorância. E só reencarnado, só no relacionamento com os nossos semelhantes, é que posso continuar aprendendo, de modo que eu não espero nenhuma felicidade chamada paradisíaca depois da existência humana, senão essa felicidade maravilhosa de poder continuar vivendo aqui mesmo, entre os amigos terrenos, aprendendo com eles, como estou aprendendo até hoje. E espero partir deste mundo, quando houver de partir, aprendendo sempre. Olha essa a proposta. É somente no convívio uns com os outros que a gente aprende. Mente e coração trabalhando juntos pela nossa iluminação. Isso, Fran? Então, a gente precisa de trabalhar de uma forma mais integrada. Por isso, quando a gente fala brilhe a vossa luz, nós precisamos do estudo, mas nós precisamos da meditação. Procurar encontrar o reino de Deus dentro de nós. Precisamos da prece na meditação, para a gente encontrar e sintonizar com a parte boa. Gente, nós temos a centelha divina. Vós sois a luz do mundo. Está aí toda a nossa potencialidade. Mas a gente tem que meditar para acalmar, para escolher o melhor de nós, para educarmos-nos verdadeiramente. Porque não basta somente o esforço da instrução, tem que ter a adesão da vontade, como traz Emmanuel. Então, aí a gente vai verificando que cada vez mais é o conhecimento, é a instrução, é o trabalho e é a educação. Mas a educação é a meta final para a gente conseguir trabalhar melhor e servir melhor. Trabalho moral, por adquirir qualidades elevadas. Ou, olha só, o trabalho moral para adquirir qualidades elevadas ou por sublimar aquelas que já se sente aquinhoado, aquelas que a gente já sente que a gente possui, a gente pode melhorar e aperfeiçoar para virar conquista, para não ficar uma coisa muito farisaica, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para trazer, que o tempo já está acabando. Olha, alguma participação no chat? Deixa eu ver aqui. Não, as participações estão aparecendo no momento que as pessoas... Caridade, Heloísa, caridade é a reunião de todas as qualidades do coração. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade é o trabalho, é o amor em ação, mas caridade plena, como você coloca, é aquela que está embasada em sabedoria. São as duas asas, capítulo 4 trouxe para nós agora. É amor e sabedoria. Duas asas. A sabedoria começa com o conhecimento, a instrução, mas tudo precisa da educação. Até para a gente praticar caridade tem que ter sabedoria, né? Então aí a gente vai verificando que a caridade material, a gente aprendeu há muito, a gente continua até hoje fazendo, e até hoje é necessária a caridade material. Mas tem a caridade essencial que Paulo de Tarso traz no Evangelho segundo o Espiritismo. E é essa pede um esforço educacional muito grande. Que a caridade essencial é saber ouvir, é ter paciência, respeito, tolerância, ser gentil, sem nenhuma espera de pagamento e de ganho com essas possibilidades de tratamento uns aos outros.
Aí nós vamos chegar no que é verdadeiramente esse amor e essa caridade, né? Porque se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, se não tiver caridade, Paulo coloca lá em Coríntios 13, o nosso tempo já acabou. Paulo coloca lá em Coríntios 13, ainda que eu entregasse todos os meus bens e o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, se não tivesse caridade, isso de nada me adiantaria. E quando a gente pega para ler o livro Paulo e Estevão, a gente vê aonde chega o verdadeiro trabalho da caridade e de amor ao próximo, pelos testemunhos cristãos. E hoje nós estamos sendo colocados diante de uma pandemia. Ninguém está sendo crucificado de cabeça para baixo, entregue aos leões, sendo colocado em barris de óleo fervente. Nós estamos passando por pandemia. E essa aí pegou o planeta todo. Porque todos os processos educacionais já haviam passado por nós, mas aí a gente passava, aliviava e voltava para os mesmos padrões comportamentais de sempre. A gente sempre escuta aí, o que você aprendeu com a pandemia? Como é que você vai sair dessa pandemia? Ah, bem melhor do que eu era antes. A gente sempre fala assim, esperamos que sim, porque voltar a ser do mesmo jeito que era antes, sem ter aprendido nada. É? Ô, gente, acho que o tempo já acabou, Lázaro. Né? Eu não vou alongar mais, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Não, não tem não, viu? Tá certo. Só a Heloísa que mandou o final aí, Ah, tô verdade. vendo agora. É? É. Ah, ô, gente, agora que eu também aprendi a abrir o chat. Eu estava abrindo errado, mas é tudo aprendizado, né? O que essa pandemia não faz, né? Ah, Isso só um aí. comentário rápido, Lázaro. Nós estamos aprendendo agora, nesse meio virtual, o que já se faz no mundo espiritual há muito tempo. Só que no livro Nosso Lar, eles projetam uma tela mental e ela vai e faz o estudo para todos os cantos, né? Só que a nossa tela mental, o espírito imperfeito, de vez em quando vai aparecer uns pensamentos esquisitos, a gente não tem condição. Então a gente está usando a internet. Por isso que a gente tem que instruir para educar, né? Sempre, né? Oh, com certeza. E o bom é que essa doutrina nos dá essa possibilidade de estar sempre estudando para trabalhar, para que a gente possa se educar, né? Com certeza. Nelma, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da casa, tá? Do Grupo Espírita Servo de Jesus. Muito obrigado pelo carinho, pelo preparo do estudo, pelas reflexões, né? Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço a vocês. Gostaria de agradecer também a todos que participaram no chat aí, enriquecendo o estudo, tá? Então, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Gostaria de deixar um Obrigada a convite. todos. Eu que Estou agradeço passando, a todos também, viu? tô passando na tela aí o estudo de domingo, que é o estudo das cartas de Paulo, que vai acontecer às 18h45, com o Valdir dando sequência a Filipenses, tá? Então, estão todos convidados aí. Vão participar com a gente aí, vão instruir aí, tá? Não pode parar de pegar a instrução, gente. O que a gente vai Então, fazer com a instrução aí é livre-arbítrio, né? Aí começa o processo educacional. com certeza. Então, neste momento, convido a todos a elevar o pensamento mais uma vez, a agradecer por esse estudo maravilhoso, pela oportunidade de estarmos instruindo, que possamos nos educar para que possamos praticar cada vez mais com os nossos irmãos, no nosso trabalho, na nossa família, que possamos ser verdadeiros espíritas, né? Com muita dignidade, com muita tranquilidade, com muita confiança, sabedoria, com muita paz no coração. Então, neste momento, agradeço a equipe espiritual pelo trabalho da noite, a todos os lares que foram visitados neste momento, que estiveram conectados conosco, que possam receber a luz, a paz do nosso Mestre Jesus, que possam ter uma noite tranquila, serena. Também pedindo que o nosso Pai possa abençoar o nosso planeta, tanto no plano material quanto no plano espiritual, e a todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais devido à pandemia, que possam ter serenidade, confiança no Pai, que todos vão ser atendidos neste momento
e vão ser atendidos da forma que cada um merece, que é o caminho de cada um, que é a proposta para cada um, que possamos aceitar com sabedoria. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Nelma. Até a próxima, tá? Tchau, muito obrigada, Lázaro. Tchau, gente. Tudo de bom, viu?